Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sinonímia. O que é sinonímia? São palavras que têm um sentido aproximado, um sentido próximo. E é sempre difícil a gente descobrir, esse aqui sinônimo é bom, por qual palavra eu posso substituir? Ou ainda acontece, o aluno usou muitas vezes a mesma palavra no texto. E será que dá para substituir todas as palavras? Então tá. Então nós vamos partir desse princípio, tá? De que há palavras de sentido próximo, mas nenhuma realmente substitui a outra. A minha inspiração para esse vídeo veio desse livro do Rodolfo Hilary, Introdução ao Estudo do Léxico, Brincando com as Palavras, na seção de sinonímia. Tá certo? Eu quero indicar para vocês algumas atividades e alguns materiais. Por exemplo, para trabalhar com leitura, né? Eu gosto muito do livro O Leiturão, da Marta Alvarado, da editora Ática. É um livro bem antigo, né? Mas, por exemplo, uma sugestão, né? Para a gente entender essa coisa de que é um sentido próximo, é um sentido similar. Ela tem duas atividades aqui, são atividades não competitivas. Uma atividade existem uma lista de palavras, né? E essa lista de palavras, tá? Ela diz o seguinte, marque com X o sentido semelhante. Então, a pessoa tá, né, na primeira coluninha tá em negrito, antecipadamente, e ela tem que escolher entre previamente, posteriormente, provavelmente, preventivamente, né? E claro que ela vai escolher, então, previamente. Nesse caso aqui, vai se trabalhando com várias categorias gramaticais. Então, você trabalha com advérbios, você trabalha com adjetivos e assim por diante. E no outro lado, é bem interessante, ela tem uma outra atividade que é sublinhe nas duas colunas as palavras de sentido similar, né? Então, por exemplo, do lado de cá eu tenho costão, trovão, chuva, granizo, tormenta e relâmpago. Do lado de lá eu tenho, né? Nuvem, firmamento, estrela, inundação, arco-íris, vento, aguaceiro e sol. Então, o aluno tem que ler o grupo de palavras da primeira coluna, o grupo de palavras da segunda e entre elas achar as palavras que são, né? Com sentido similar, que estão com sentido similar. Que no caso aqui é chuva e aguaceiro. Então, são algumas possibilidades de trabalho, tá? Eu quero fazer uma sugestão também, que é a sugestão de pensar o seguinte. Quando alguém escolhe uma palavra, ou quando eu tenho que substituir essa palavra, o que eu devo levar em consideração? Então, a primeira coisa que eu preciso levar em consideração é o próprio texto produzido e o contexto em que aquilo está, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um texto, tá certo? Eu peguei aqui um texto curtinho, peguei o texto O Lobo e a Cegonha, do livro Fábulas de Esopo, da editora Companhia das Letrinhas, né? Que é um texto mais curto. E eu coloquei aqui alguns sinônimos e os alunos vão ter que procurar dentro do texto. Que sinônimo eu escrevi aqui? Né? Se eu pego um verbete no dicionário, lá vão ter vários significados para cada palavra. Eu escolhi o significado, né, que se aproxima daquilo que está no texto. Então, por exemplo, começar, né, recompensa, insolente, berrar. Tá vendo que o texto é curto, mas né? Então, ou seja, e aí essas palavrinhas estão, né, no texto. E eu começo, então, a olhar, tá? Então, eu tenho assim, essas são as palavras do texto, tá? Então, no texto tem começar, no texto tem recompensa e no texto tem insolente e berrar. Eu escolhi, tá? Algumas outras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui recompensa. Eu vou substituir por prêmio, tá? Né? Insolente, eu vou substituir por atrevido.
tá certo? E aí vai indo. Por exemplo, começar eu vou substituir por iniciar, tá certo? Berrar eu vou substituir por uivar, tá? Por exemplo, depressa eu vou substituir por ligeiro, tá? Comer rápido eu vou substituir por devorar. Então, eu trabalhei com duas cores, é um texto curto, tá certo? Mas é um texto que vai me permitir trabalhar, então, os significados. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco o banco de palavras para vocês e as referências que eu estou citando aqui. Então, qual é o seu papel? É escolher um texto curto, destacar as palavras que você quer trabalhar ali, né? Então, coloca essas palavras com uma cor e escreve os sinônimos, né? Que tem sentido dentro desse texto, dentro desse contexto. Então, assim, o aluno vai entender as escolhas e também vai perceber que uma escolha ou outra também altera um pouco o significado do texto. Porque, por exemplo, devorar, né, e comer depressa é muito diferente, né? Então, assim, ele devorou-a, né, e ele comeu depressa, são sentidos similares, mas que vão dar um sentido diferente ao texto. Então, assim, fazer as escolhas nem sempre é fácil, né? Por quê? Porque para fazer a escolha, eu preciso levar em conta alguns pontos, né? Então, primeira coisa que eu preciso pensar, tá? Qual é a função de um sinônimo? Então, eu escrevi aqui para ficar mais claro, né? Qual é a função? É descrever as mesmas situações e as mesmas coisas, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, nesse jogo dos sinônimos, né? Eu fiz um jogo de sinônimos e aqui eu tenho, depois eu boto lá o banco para vocês também, as palavrinhas que vão preencher, formando um quarteto. Então, por exemplo, para descrever a abertura, que palavras eu posso usar? Ou para descrever adversário, né? Ou caridade, tá? Então, quando eu coloco para vocês, por exemplo, tá? Os alunos vão receber essa cartinha. Velho, obsoleto, arcaico, né? Que outra palavra faz essa mesma descrição? Dá uma olhada aqui. Essa palavra é antiquado. Então, antiquado, velho, obsoleto e arcaico. Eu estou trabalhando aqui com os sinônimos. Então, ao invés de eu usar antiquado, eu posso usar, né, velho, obsoleto ou arcaico. Do mesmo jeito, por exemplo, eu tenho a palavra, tá? Brando. O que eu podia usar para brando? Posso usar, né, aqui em brando, eu vou colocar a cartinha mole, né, macio, tenro. E assim por diante. Então, são, né, as seguintes palavras, tá, que estão aqui, né, abertura, adversário, caridade, medo, brando, bandeira, antiquado, alegria, aflição, ignorante, modéstia e apatia. Esse jogo, ele serve para explicar a função de um sinônimo. O que é um sinônimo, né? É uma palavra que tem um sentido aproximado, um sentido próximo e similar. Então, ao invés de eu escrever brando, eu posso escrever mole, macio e tenro. Ao invés de escrever, né, antiquado, eu posso escrever velho, obsoleto e arcaico. E vou colocando em cima, tá certo? Ao invés de escrever bandeira, eu posso escrever o quê? Estandarte, pavilhão e insígnia. E assim o aluno vai percebendo os sentidos que se aproximam, tá certo? São 12 palavras, né? E são sempre 3 significados, né? 3 sinônimos para cada palavra. E aí a gente tem a função. Então, até agora, o que nós vimos? Que os sinônimos, né? Eles têm uma função, que é descrever palavras, né, parecidas, com sentido bem próximo, e que não existe um sinônimo perfeito, que eu preciso, né, saber exatamente o que ele significa. No próximo vídeo, eu vou trabalhar com os fatores linguísticos,
né, que levam à decisão de um ou de outro sinônimo. Tudo bem? Ficamos por aqui.